Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, vamos abrir a Bíblia nessa hora e nesse momento em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Os irmãos abriram, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Assim está escrito: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque está escrito: não te deixarei, nem te desampararei. Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, rogamos nessa hora a iluminação da tua palavra sobre as nossas vidas. Bem sabemos que o verbo encarnado, e bem sabemos que este verbo veio ao mundo para nos fazer conhecer a palavra de Deus. Palavra essa que é viva, que é poderosa e eficaz. Portanto, fala, Senhor, que o teu povo te ouve. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Contentai-vos, ou melhor, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque está escrito: não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Bem, irmãos, no dia a dia, nós somos bombardeados por um turbilhão de emoções, sensações completamente distintas, que às vezes chega até mesmo aos extremos. No dia a dia, nós nos deparamos com alegrias e com tristeza, com medo, com coragem, com fé, com dúvida, com ânimos e com abatimentos. Faz parte do nosso dia. Eu hoje particularmente vivi intensamente todos esses extremos. E como a gente está sempre aprendendo, o que aprendi é que a escolha é nossa. A escolha sempre será nossa. A escolha é sua. Ao que e, sobretudo, a quem você vai se entregar. Às trevas ou à luz, ao medo ou à coragem, à fé ou à dúvida, à alegria ou o desespero, o gozo ou o pranto. A escolha é nossa. E ontem, na igreja, no Seminário Batista Evangelizadora, seminário esse vinculado à Faculdade Fatim, que nos concede a condição de oferecermos um curso de convalidação, na realidade um curso superior em teologia, reconhecido pelo MEC. E isso era um sonho. Desde o primeiro ano que eu pisei nesse lugar como pastor, eu profetizei tanto isso. Depois de 10 anos, Deus fez acontecer de uma forma que eu confesso que já não tinha tanta expectativa. Hoje nós temos um Seminário Batista Evangelizadora com curso básico, curso médio, curso superior. Curso superior reconhecido pelo MEC. Em algum momento lá da faculdade nós tivemos uma discussão teológica, um debate, um embate teológico obviamente saudável. E abordávamos a questão da teologia da prosperidade e a teologia da miserabilidade. As duas existem. E eu tinha dito aos alunos que eu não sou adepto da teologia da prosperidade, nem muito menos devoto da teologia da miserabilidade. O que ela significa, pastor? A teologia da prosperidade, ela alega que todos os cristãos, filhos de Deus, têm que ser ricos. E se não estiver rico, está em pecado. Se não for rico, é porque é algo de errado. Em contrapartida, a teologia da miserabilidade alega justamente o contrário, que todo cristão tem que ser pobre, porque se for rico está em pecado, e se não for pobre é porque alguma coisa está errada. E as pessoas simplesmente se deixam envolver por essas teologias e ficam confusas.
E talvez você esteja perguntando: pastor, qual é a sua opinião? Qual é a sua teologia? Ontem, com a ajuda e com o auxílio dos alunos que estavam presentes, consegui reformular uma teologia. Quem sabe essa teologia, ela torna-se conhecida. Que é a teologia do contentamento. Porque Deus pouco importa se você vai ser rico ou se você vai ser pobre. Não é isso que interfere. Deus não está interessado na sua condição social ou no seu poder aquisitivo. E o que é a teologia do contentamento, pode botar a autoria do pastor Sidney aí, é que ela nos diz em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Quão difícil é expressar em Deus o nosso contentamento. Contentamento com a vida, contentamento com a situação, com as oportunidades que nos sobrevêm. Demonstrar ao Senhor uma conduta, um comportamento de uma pessoa satisfeita. Porque, afinal de contas, venhamos e convenhamos, nós estamos sempre inconformados, nós estamos sempre incomodados, e dessa forma transferimos a nossa felicidade, a nossa paz para o amanhã, para pessoas, para situações, e vivemos em lamúrias. Se eu tivesse com fulano, se eu tivesse com cicrano, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse ter essa condição ou viver naquela situação, eu seria uma pessoa contente, eu seria uma pessoa satisfeita, eu seria uma pessoa realizada. Quando na realidade essa teologia do contentamento, ela não se baseia em situação, ela não se baseia em circunstâncias. Ela se baseia no Senhor. Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é a fonte de todo o nosso gozo, de toda a nossa alegria, de toda a nossa satisfação. Nele eu me sinto extremamente realizado e posso dizer, semelhante ao salmista Davi, não procuro grandes coisas, mas sirvo a um Deus que é grande. O meu Deus é grande, e Ele me satisfaz, Ele me supre, Ele me provê. É esse Deus do qual está escrito, e Ele mesmo quem disse, não te deixarei, nunca jamais te desampararei. Então você pode estar no monte, você pode estar no vale, você pode estar no jardim, você pode estar no deserto, você pode estar na cisterna, você pode estar nas fontes. Saiba que o Senhor está contigo, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama, conforme está escrito em Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, desde que não se compadeça do seu filho do ventre. Mas ainda que esta mulher venha se esquecer dele, eu todavia não esquecerei, porque em minhas mãos eu tenho gravado o seu nome. Que coisa tão abençoada, tão importante é essa, né, irmãos? Não te deixarei, não te desampararei. E isso nos traz um contentamento. Isso de alguma forma nos faz sentir realizado. Não nos isenta das ansiedades, mas conforme está escrito, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros dos céus, assim como eu, o Senhor, os alimento, assim como eu, o Senhor, os sustento, assim faço com vós. Porventura, não é a vossa vida maior do que as ervas da terra e as aves do céu? Homens de pouca fé. Porque ficam como gentios, preocupados com o que beberemos, com o que vestiremos. Homens de pouca fé, assim somos definidos. A mesma palavra nos diz, confia no Senhor. Entrega os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Na medida que eu prego para vocês, eu estou recebendo essa palavra. E Deus me exorta a viver em contentamento. Mas a grande dilema aqui é como? Como? No meio de sentimentos que oscilam entre o fervor
da alma aquecida e entre o frio do espírito abatido. Como encontrar esse equilíbrio? Bem, algumas verdades como mistérios são reveladas na palavra de Deus. E agora eu gostaria de te desafiar a viver. Porque não adianta você procurar um médico, dizer aonde dói, dizer o que incomoda, ele passar simplesmente fazer anamnese, passar toda a prescrição, lhe dar toda a receita, você comprar um medicamento e deixar esse medicamento simplesmente de enfeite. Serve para alguma coisa? Se você quer melhora, se você quer ajuda, se você quer recuperação, você precisa participar do processo da cura, do processo da libertação. E eu quero te chamar para viver esse processo. Como viver contente em Deus? Bom, a Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 11, através do apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente. É algo que se aprende. Tenha em você um coração ensinável. Seja você uma pessoa admoestável. Não seja você uma pessoa resoluta, irredutível, conforme uma mula empacada, e não sai do lugar, se trava. Né? Quando coloca aquele, como é que chama? Aquele negócio que coloca... Cabrecho, isso mesmo. Botou, ela tá lá empacada com cabrecho, não sai do canto, não olha por lado, só vê simplesmente o que lhe interessa. Aprenda. Há uma frase que diz bem assim: feliz é aquele que transfere o que ensina e aprende com o que conhece. Aprenda, permita-se aprender, crescer, evoluir, progredir. Permita que esse processo seja algo natural na sua vida. Até mesmo porque a Bíblia nos diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. E que somos chamados para crescer na graça e no conhecimento. Então o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente, não seja Maria, não seja Cristão Gabriela, de Jorge Amado. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela, tá amarrado. Tem crente Gabriela, né? Quando o marido vai falar instrução para a esposa diz, mas você me conheceu assim. A esposa vai falar com o marido, mas você já sabia que eu era assim. Os pais vão falar com os filhos, mãe, eu nasci assim. Esse é o pior pretexto, né? O pior é aquele que diz, eu vou morrer assim, você me conhece. Eu puxei o meu pai, isso é hereditário, é genético. É Jorge Amado. Gabriela, cravo e canela. Está amarrado, em nome de Jesus. Permita crescer. O apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente, é algo que se aprende. Talvez eu esteja diante de pessoas que ainda não aprenderam a viver contente em Deus e vivem murmurando. Cuidado, meu irmão, porque a Bíblia diz que a murmuração atrai o espírito de maldição. Está escrito que enquanto mais os hebreus murmuravam no deserto, mais maldições eles atraíam sobre sua vida. Cuidado que você vive resmungando, vive lamentando, vive murmurando, com extremas lamúrias, indagações. Cuidado que você não está atraindo coisas boas, mas coisas ruins, terríveis e péssimas sobre a tua vida. Portanto, aprendi a viver contente. Quando o apóstolo Paulo nos diz essa verdade, ele não apresenta critérios, meios, fórmulas, ele não apresenta técnicas nenhuma. Escuta bem o que o texto nos diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
já tenho experiência tanto de fartura como de escassez, tanto de necessidade quanto de abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Se o meu Deus me fortalece, eu posso passar pela abundância, mas também posso passar pela escassez. Se o meu Deus me fortalece, eu posso passar pela fartura, mas também posso passar pela necessidade. O que importa aqui é aquele que me fortalece a passar pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, mas tendo a certeza que Ele está conosco, e o seu cajado nos conduz aos vales verdejantes, às águas tranquilas. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aprender a viver contente, escuta, em toda e qualquer situação. Já tenho experiência, tanto de fartura quanto de escassez, tanto de necessidade quanto de abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pega esse texto e, por meio de uma interpretação triunfalista, a gente traz uma conotação completamente equivocada. Ah, tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso, eu quero e eu consigo. Cuidado para não quebrar a cara, meu irmão. Porque nem tudo que você quer, você pode, nem tudo que você pode, você consegue. E no afã do anseio das vãs jactância, você acaba comendo pratos de lentilhas, acaba sendo seduzido pelas campinas do Jordão. Você acaba perdendo a bênção do Senhor. E às vezes antecipando uma bênção e transformando ela em maldição. Não é assim. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus não nos ensinou, seja feita a nossa vontade no céu e na terra, aqui e agora. É essa a sua oração? Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus. Amém? Assim seja. Então, a questão aqui é aprender a viver contente. E para que você possa aprender a viver contente, escuta só. O apóstolo Paulo diz algo que nós não podemos esquecer, que está entre as entrelinhas do texto. Tenham experiência. Tenham experiência. Você sabia que Deus não usa ninguém que não seja experimentado? Está lá escrito no pré-requisito das epístolas pastorais, 1 Timóteo e 2 Timóteo, que o obreiro seja experimentado. Olha bem para mim. Quando Deus conduz o seu povo, tirando do Egito, por meio daquele ato maravilhoso, onde abriu o mar vermelho, o povo chegou do outro lado com os pés enxutos. Deus disse a Moisés: vos levarei para uma terra de monte e vale. E a terra de Israel, até hoje é uma terra íngreme, de altos e baixos. Eu tenho uma interpretação espiritual e adoto para a minha vida como uma verdade. A nossa vida é de montes e vales. Amém? Ou só eu que passo por montes e vales? A nossa vida é de altos e baixos, em todos os aspectos, em todas as áreas. E se você não tiver a sabedoria de lidar com essas situações extremas, completamente contraditórias, cujo disparate é exorbitante, você entra em paranoia. Mas o texto nos diz: aprendi a viver contente, já tenho experiência. É Deus que vai te dar essa experiência, porque quer saber de uma verdade, irmão? Só consegue valorizar quem está no topo do monte, quem já desceu nos mais baixos vales. Quando você está no vale, você deseja estar no monte. E escalar a montanha não é fácil, né? Existe um filósofo que eu esqueci o nome dele. Ele disse: o mais gostoso da vida, com outras palavras, obviamente, não é o topo da montanha, mas o escalar da montanha. Não sei se você consegue entender isso. O que ele quis dizer é o sacrifício por obter algo e não simplesmente ter algo. Você já percebeu que tudo que é difícil, a gente tende a valorizar mais? Não é?
que prazer teria comprar um troféu, o maior possível, e colocar na estante? E alguém perguntou: como foi que você ganhou esse troféu? Você ia dizer: eu comprei esse troféu. E eu mesmo me presenteei. Mas quando você tem disciplina, quando você tem dedicação, quando você sua a camisa, quando você se esforça, quando você conquista aquele troféu, aí você coloca num lugar de destaque. Da mesma forma, é um diploma. Do que adianta ter um canudo sem nunca ter cursado uma universidade, uma faculdade? Que valor tem? Então, escalar da montanha, às vezes é muito mais prazeroso do que o topo. Porque está falando aqui, o ato de conquistar nos traz satisfação e nos traz essa valorização, que infelizmente nós perdemos quando temos a consciência que adquirimos e tratamos como posse. Não é por isso que os relacionamentos não dão certo? Porque na época do namoro, na época do noivado, é a conquista. Sabe, é aquele sentimento que o impulsiona, que os mobilizam e os motiva a conquistar. Aí vem as surpresas, né? Aí vem as declarações. Mas depois do casamento parece que um feitiço acontece. Que pegou o troféu, deixou pendurado na estante e agora o troféu só vive empoeirado. Não é capaz nem de dar um polimento no troféu. Na maioria dos casos é assim. Que Deus faça com que o seu matrimônio não seja, mas em alguns casos realmente é assim que procede. E eu não estou dizendo que isso é certo, mas eu estou falando que é uma tendência humana. A gente supervaloriza as conquistas, mas quando estamos diante da posse, quando torna-se uma propriedade, elas simplesmente perdem o seu valor. É por isso que Deus olha para aqueles que estão no monte e diz: agora é hora de descer. Vai para o vale. Vai para o vale. Não foi isso que Pedro disse? Está tão bom aqui no Monte da Transfiguração. Vamos fazer 3 cabanas. E Deus disse: não. É hora de descer. E quando eles descem, eles veem uma pessoa endemoniada que tenta expulsar e não conseguem. Naquela hora eu fico imaginando um olhando para o outro e dizendo: agora é hora de subir o monte. Subir o monte para buscar poder, descer do monte para exercer esse poder, buscar mais, crescer mais, se envolver mais. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já tenho experiência aí, querido. A Universidade do Contentamento vai precisar da experiência. E se você não sabe, eu tenho o prazer de te dizer: se prepare, que Deus vai te levar ao monte, ao vale. Deus vai te levar aos desertos e aos jardins. Isso para cuidar do seu caráter. Não é para perder a sua vida, mas sim para ganhar. Para que você não seja oscilante, mas para que você seja, em nome de Jesus, firme e fiel, seguro e inabalável. Amém? Como viver em contentamento? Aprendendo por meio da experiência. Outra verdade, para compartilharmos com os irmãos, sobre vivermos em contentamento. O segredo do contentamento está escrito lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. O interessante é que no primeiro capítulo, segundo capítulo do profeta Abacuque, ele começa a questionar. E ele faz aqueles questionamentos morais que nós fazemos. Ele diz: Senhor, Tu és tão puro de olhos, por que consegues contemplar o rico e o pobre? Por que consegue contemplar o jugo opressor dos ricos entre o pobre? Até quando, Senhor? Ele começa a trazer determinados questionamentos. Ele questiona a sua fé, ele questiona a sua convicção, ele questiona a natureza de Deus, ele questiona a essência de Deus. Ele faz uma discussão da teodiceia, da justiça divina, e imediatamente depois, na realidade, no fim do livro, ele traz o resumo mais extraordinário que um questionamento pode nos conduzir. Sabe qual? Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, ainda que os frutos da oliveira mintam, e os campos não produzam mais mantimento, ainda que todas as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, ainda que nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Senhor da minha salvação. Ele me faz andar altaneiramente, que significa além dos meus próprios limites. É assim que eu me sinto, desde quando eu me converti. E quer saber, eu não consigo explicar, nem tento. Andar além dos limites, eu não consigo explicar, alguns não conseguem entender, mas muitos questionamentos já me sobrevieram. Como é que você conseguiu deixar o mundão? Como é que você conseguiu deixar isso, deixar aquilo outro, esse hábito, esse vício? Como é que você conseguiu deixar? Porque está escrito, Ele me faz andar além dos meus próprios limites. Um dia eu estive olhando para mim mesmo, para minha estrutura, e eu percebi que se não fosse Deus que me tirasse do mundo, eu nunca teria saído dele. Eu nunca teria saído disso. Eu amava o mundo, era fascinado pela ilusão do mundo. E isso, de uma certa forma, me encantava e me atraía. Até o dia que eu percebi que tudo não passava de mera miragem. Tudo miragem. Até conhecer o Evangelho de verdade, conhecer a Jesus Cristo. Aí sim, conforme está escrito, aquele que conhece a fonte de águas inesgotável, nunca vai cavar em cisternas rotas, que não produzem e não fluem água. Aí quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou, e mudou radicalmente. Quem me conhece e quem me conhecia sabe perfeitamente. Radicalmente. E algo que eu não posso esquecer em momento algum é o que está escrito. Ele me faz andar além dos meus próprios limites, além das minhas próprias estruturas, além das minhas próprias condições. Além, muito além. Então, para vivermos contentes em Deus, o profeta Abacuque nos ensina: alegrai-vos e exultai-vos no Senhor, ainda que os teus anseios não sejam realizados, ainda que os teus desejos não sejam cumpridos, ainda que as tuas vontades não sejam atendidas, ainda que não haja céu, nem terra, nem noite, nem dia, nem lua, nem sol, ainda que todas as estrelas caiam, ainda que todas as leis se levantem contra nós, ainda que haja trovão, tempestade, terremoto, e o que for, seja lá o que vier, ainda que a terra não produza o seu alimento, ainda que os animais sejam arrebatados do campo, ainda que as árvores não frutifiquem, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Senhor da minha salvação. Quer viver contente, querido? Quer viver o contentamento? Para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para o teu Deus. Para de olhar para os problemas, como diz aquele adágio, aquele clichê, aquele jargão tão conhecido que diz: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. É uma verdade. É uma verdade. Mas imagine comigo o que seria de Moisés se ele fosse olhar para a extensão do mar, para o tamanho dos montes e para a fúria de Faraó, com toda a sua força bélica, com cavalaria, infantaria e artilharia. Mas para onde é que Moisés olha? Para o Senhor. O que seria de Davi se ele fosse olhar para o currículo, para o histórico do gigante, para a sua armadura, para as suas armas, para a sua espada, para o seu escudo, para a sua lança? O
que aconteceria? O que seria de Pedro? Na realidade, a colocação melhor é o que foi de Pedro. Quando parou de olhar para Jesus e olhou para o vento, para a onda, para o mar, para a força, para a bravura das águas, para a tempestade, para o ruído, o que aconteceu? Ele começou a se submergir. Os problemas começaram a lhe afogar, a lhe naufragar. Até que Jesus estende as mãos. E eu posso parafrasear: ei, para de olhar para as tempestades. Para de olhar para o mar, para a bravura das ondas, para o fulgor do vento. Olha para mim. E Pedro estende suas mãos e a partir dali ele começa a andar novamente. Você que já andou sobre as águas e se sente nesse momento dominado pelas águas, Jesus te diz nessa hora: ei, olha para mim. Estende as mãos sobre tua vida e te levanta novamente. Aleluia. Todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É em Deus que você encontra o contentamento. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo está algemado, acorrentado, preso, depois de ter sido açoitado. E ao escrever para uma carta, ele diz: alegrai-vos, e outra vez vos digo. Ele escrevendo em carta para a igreja de Filipenses: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Eu pergunto: nas circunstâncias? Não. Na situação? Não. No momento? Não. Nas pessoas? Não. Na economia do país? Não. No diagnóstico médico? Não. Na sentença do juiz? Não. Nas palavras do homem, seja de promessa, seja de ameaça, seja de insulto? Não. Alegrai-vos, e outra vez vos digo, ei, ouça, alegrai-vos no Senhor, todavia me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Em outras traduções diz: Ele me faz andar como a corça. Se você acompanhou esse texto, você já viu a corça andando? O servo andando? Serelepe. Ele não anda, é salteando. Já pensou como é que Deus vai te fazer? Saltar de alegria. Ele nos faz. Porque não é isso que a Bíblia diz? Na presença de Deus há fartura de alegria, e na presença do Senhor até a tristeza se converte em alegria, não é? Então, irmãos, eu quero em nome de Jesus, e eu espero em nome de Jesus que você possa aprender com essa palavra, porque eu aprendi: contentai-vos com o que tendes, porque está escrito, e não foi homem que escreveu, porque não foi homem quem disse: nunca te deixarei. Nunca é nunca. Jamais te abandonarei. Jamais é jamais. Não tem condição. É incondicional. Não te deixarei. Você pode estar limpo, você pode estar sujo. Não te deixarei. Você pode estar em pé ou você pode estar prostrado. Não te abandonarei. Nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Podemos ou não podemos confiar nesse Deus? Então vamos erguer mais uma vez a nossa cabeça. E assim como está escrito: elevo os meus olhos para os montes.
De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra de dia e de noite. Durante o dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Por isso eleve os seus olhos. Eleve os seus olhos para aquele que criou os céus e a terra. Para aquele que não dormita nem tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Olha para mim. Olha tosquenejar. Deus não pisca os olhos. Mas os olhos dele grudados nos seus. Que coisa tão linda, né? Sempre atento. Eu e Vanessa sabe o que é isso. E por mais que a gente tente ser perfeito e impecável, às vezes no momento de distração, Gabriel causa uma destruição. Basta somente alguns segundos, né? E às vezes eu me pergunto, meu Deus, como é que pode? Qualquer momento de distração é uma destruição. E eu peço, através dessa experiência que eu tenho com meu filho, para que Deus nunca tire os seus olhos da minha vida. Porque se há algo que Gabriel me ensina é que eu sou pior do que ele. Eu sou pior do que ele. É a nossa essência, é a nossa natureza. Mas quando a gente sabe que os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, nós nos sentimos seguros, protegidos. E mais do que seguro e protegido, nós nos sentimos vigilantes, como alguém que há de prestar conta. E por mais que pessoas digam, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, a gente sabe que o que importa é que Ele saiba e Ele sabe de tudo. O que importa é que Ele veja e Ele a tudo vê. Contentai-vos com o que tendes. De que forma? Aprendendo com a experiência. E outra forma, alegrando-se no Senhor. Seja a vossa vida sem avareza, ambição, ganância, que te leva a ter o que Deus não quer que você tenha, que te leva a possuir o que Deus não quer que você venha possuir, que te leva a fazer o que Deus não quer que você venha fazer. Então vamos expulsar, exorcizar todo espírito de ganância, de avareza, de usúria sobre a nossa vida e vamos viver em contentamento com o Senhor. Para concluir, eu gostaria de só dizer uma história. Certa feita, eu não sei se li, não sei se eu vi, sei que está gravado. Conta que uma mulher vinha com o seu bebê e ela vinha reclamando da vida, murmurando, cheia de indagações, cheia de lamúrias, porque não tinha isso, porque não podia aquilo, e blá, 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 blá. E até que de repente ela encontrou uma gruta como uma rocha sobre essa gruta e uma voz que dizia, entre, escolha tudo o que quiser e puder e não esqueça o mais importante. E de repente essa rocha se moveu, aquela mulher entra nesse lugar e se depara com tesouros inestimáveis, incalculáveis, uma fortuna imensa. Sabe, ela deixa o bebê do lado e vai olhar para os lindos e para os belos colares e pulseiras, e ela começa a pegar cestos e coloca pedras preciosas, joias raríssimas, e consegue colocar tudo, e de repente, como uma contagem regressiva, simplesmente o tempo vai se esgotando, e a voz diz, saia, e não se esqueça o mais importante, ela avoriçada, querendo pegar isso, aquilo, acolá, e de repente a porta presta a se fechar, ela sai. Quando ela sai, ela começa a ver todo aqueles tesouros. Ela disse, agora eu não encontro mais motivo para reclamar da vida. Eu já tenho tudo que uma pessoa precisa. Vê essa joia bela, preciosa. Imagina o que as pessoas vão dizer de mim quando eu colocar esse colar. O que é que as pessoas vão pensar? E de repente ela escuta um barulho. Era a criança chorando.
era o seu bebê, que tinha ficado do lado de dentro. A porta havia se fechado para nunca mais abrir. Porque aquela voz do além, do oculto, dizia: pegue tudo o que puder e que quiser, mas não esqueça o mais importante. Aí eu pergunto: o que é o mais importante na sua vida? Como dizia William Shakespeare, o mais importante não é o que temos, mas quem temos. E isso nos ensina a amar as pessoas e usar as coisas, e não fazer o contrário por meio dessa inversão de valores da nossa geração, que ama as coisas e usa as pessoas, onde o ser humano torna-se um subproduto que nós só procuramos com o intuito de tirarmos vantagem, onde a pessoa só tem valor quando ela tem utilidade, e aí os relacionamentos tornam-se descartáveis. Por essa razão, existem tantos jovens rebeldes fugindo de casa. Por essa razão, existem tantos casamentos em crise, procurando solução fora de casa, ao invés dentro de casa. Por essa razão, existem tantas igrejas em conflitos. Porque ainda não entenderam que o mais importa na vida não é o que temos, mas quem temos. Eu não quero perguntar o que você tem. Eu quero perguntar quem você tem. Você já parou para pensar? Quer saber quem eu tenho? Eu tenho um Senhor que é pastor. Um pastor que é Senhor. Que me faz olhar para o Salmo 23 e declamá-lo de uma outra forma. Não recitá-lo como a maioria: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é assim que a gente fala na maioria das vezes, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes está faltando tudo. Inclusive vergonha na cara, honestidade, seriedade, né? Caráter. Me faz olhar para o Salmo 23 e entendê-lo corretamente como de fato é o seu sentido original. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Porque o meu pastor me conduz aos pastos verdejantes. Refrigera minha alma por suas águas tranquilas. Supre as minhas necessidades. Provê as minhas necessidades. Como disse Davi: já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Um dia eu estive com o Gabriel, Vanessa estava trabalhando na casa da minha mãe, e eu vi minha mãe preparando. Hoje é muito fácil, né, preparar gagal da criança, você não precisa ir por fogo. Já vem tudo pronto, bota uma porção aqui e outra. Minha mãe preparou, balançou e começou a deixar preparado para quando Gabriel acordasse, ele já pudesse se alimentar. E veio esse versículo à mente: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto Gabriel estava de boa dormindo, nós estávamos preocupados com o que ele ia comer quando acordasse. Deus vê isso nas pessoas, principalmente nos pais, e se identifica. E diz que da mesma forma como os pais se preocupam com os filhos enquanto ele dorme, ele se preocupa conosco enquanto você está dormindo. Então, meu irmão, quando você está dormindo, babando, roncando, remelando, Jesus está cuidando de você. Amém? Jesus está cuidando de você, né? Não se preocupe, já está tudo preparado. Amém, irmãos? A ilustração que foi dita, ela é uma reflexão para a vida. Para a vida.
Deus sempre te diz, não esqueça o mais importante. Não esqueça o mais importante. Não esqueça o mais importante. E cuidado, você pode ser rico, milionário, você pode conquistar fortunas. Se você esquecer o mais importante, a sua vida será vazia, sem nexo e sem sentido. É por isso que, ocasionalmente, mais comum a cada dia, nós nos deparamos com um noticiário que diz: milionário tira sua própria vida, filhos de milionários se suicidam. Você consegue entender isso? Porque não entender o que é mais importante na vida. E o que é mais importante não é o que temos, é quem temos. E eu espero que em nome de Jesus essa palavra tenha falado ao seu coração. E que a partir de hoje você venha olhar para Hebreus 13:5 e tentar imitar. Nem que seja se arrastando, mas procurar seguir o que está escrito. Contentai-vos com o que tendes. Por tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque está escrito: Ele não te deixará. E Ele jamais te desamparará. Amém. Será que nessa hora você pode agradecer a Deus pela sua vida? Será que nessa hora você pode agradecer a Deus pelo dom de viver, pela dádiva de existir? Será que você consegue olhar para a sua existência sem indagações, mas com sentimento de gratidão? Será que você pode, ao menos nesse momento, expressar contentamento? Contentar-se com a certeza que o Senhor te guardou até aqui, que és amado do Senhor, e que isso por si mesmo já é o suficiente. Saber que Ele não te deixará, saber que Ele não te desamparará. Como disse o salmista Davi: eu não peço grandes coisas, para que não venha esquecer de Ti. Também não peço poucas coisas, para que não venha reclamar. Eu peço a Ti, ó Deus, o suficiente, para que eu venha viver em contentamento. Eu creio que você já tem mais do que o suficiente. Você tem vida. E quantos nesse momento estão à beira da morte? Eu creio que você tem mais do que o suficiente. Você tem saúde. Enquanto nesse momento muitos se encontram em meio a dores terríveis, eu creio que você tem mais do que o suficiente. Você tem o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus lhe convence que você é apenas peregrino nessa terra, que somos apenas forasteiros neste mundo, mas a nossa pátria celestial está nos céus. O nosso tesouro está guardado e conservado em Deus. Por isso nada nesse mundo poderá nos separar do seu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez. Estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E isso já é motivo mais do que suficiente para abrir o coração, erguer a voz e dizer: eu te agradeço, Senhor, por tudo que tem feito. Eu te agradeço, Deus, por tudo que és e que representa para mim. Te agradeço, Senhor, pelas tuas maravilhas sem fim, pelas tuas bênçãos eternas. Te agradecemos, ó Deus, e hoje renovamos a nossa fé em Ti, a nossa esperança para vivermos contentes
em pleno contentamento, na certeza que o Senhor está conosco, cuidando de todos os detalhes. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.